Amigas e amigos, a vitória eleitoral do López Obrador no México merece uma reflexão histórica, geopolítica. Ela é muito importante porque ela se situa num veio histórico de insurgência do México e, consequentemente, dessa separação, dessa fronteira da América Latina com o poderoso vizinho, né, o Império Norte-Americano. Tem até uma controvérsia no rio que separa ali a fronteira, o Rio Bravo, né, chamado assim pelos mexicanos, e Rio Grande pelos norte-americanos. Enfim, tem uma história muito interessante que vale a pena a gente revisitar para a gente entender a importância de uma vitória como essa, de um projeto, de uma proposta de independência do México, né, de não aceitação das imposições do regime norte-americano. Tem toda a história que é bem conhecida, da doutrina Monroe, né, América para os americanos, enfim, né, tem uma lógica que os americanos consideram isso aqui, a América Latina como um todo, né, simplesmente um pedaço do seu mundo, né, do seu território, né, fizeram várias invasões aqui na América Latina. Quero até mostrar um livro aqui para vocês, né, muito interessante, já mostrei há muito tempo, mostrei ele aqui, né, que está em espanhol, sobre a história das intervenções armadas norte-americanas, né? Fala muito aqui desse sentido, o significado, a política histórica dos Estados Unidos, do regime norte-americano para a América Latina. Quero mostrar aqui também um outro livro que é um primor, uma obra-prima, esse aqui, ó, México Rebelde, do John Reed, o famoso retratista das palavras. Mais aqui um livraço, como eu falo aqui, né? Um belíssimo livro escrito pelo mestre John Reed. Tem até um artigo que eu fiz sobre ele no blog Outro Lado da Notícia.com. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Mas tem aqui alguns dados, né, da história das relações do México com os Estados Unidos, né, que mostra que os dois países estiveram em conflito praticamente em todo o decorrer dos séculos XIX e XX. A arrogância de Washington sempre foi respondida, né, com altivez pelo povo mexicano. O México, na verdade, é o grande exemplo revolucionário aqui do continente. No seu território tem aqui um dado também, houve uma revolução antes do que a da Rússia, uma revolução em 1910 no México. Os mexicanos também lutaram e venceram ao longo da história 3 nações, a Espanha, a França e os Estados Unidos, que não puderam ocupar suas terras, ainda que tenham se apossado de parte delas. Foi o caso do regime norte-americano. Até 1934, o país teve 73 movimentos revolucionários. Aí tem o nome aqui de lideranças históricas revolucionárias: Madeira, Pancho Villa, Emiliano Zapata e o Lázaro Cárdenas, entre outros. Essas aqui são as grandes figuras conhecidas desses processos revolucionários mexicanos. Ou seja, o México nunca serviu de comparsa dos Estados Unidos. Essa que é a realidade. As suas relações com Cuba, por exemplo, nunca foram interrompidas, nem quando a Organização dos Estados Americanos, essa OEA, que o Fidel Castro chamava de Departamento das Colônias Norte-Americanas, as colônias norte-americanas na América Latina, um organismo fantoche, na verdade, do imperialismo, seguindo ordens do Departamento de Estado norte-americano, determinou o rompimento de relações com o governo revolucionário de Havana. A cidade do México, para se terem ideia, ela é cercada por uma grande avenida chamada Insurgentes. É isso, né? O México faz parte da América Latina, né, que luta para se libertar dos laços históricos incômodos, indignos, né, do regime expansionista do imperialismo norte-americano. E a gente está vendo esse processo novamente, essa nova onda, isso que o Rafael Correa, o ex-presidente do México, falou lá atrás, uma nova operação Condor, aquela operação dos regimes militares impostos aqui, né, pelo regime norte-americano, né, a militarização do Plano Truman, já comentei algumas vezes aqui, né, agora tem aí a decretação da prisão preventiva dele, não sei qual é a natureza da prisão, né, da Cristina Kirchner na Argentina, a prisão do Lula, tudo isso, olha aí, o sentido, né? O Obrador, portanto, está na contramão dessa nova ofensiva do regime norte-americano aqui no Brasil. Tem até a história que apareceu aí do Trump fazendo pressão para fazer intervenção militar na Venezuela, né? É isso, esse livrinho que eu mostrei aqui sobre a história das intervenções armadas norte-americanas, né? Começou aquele processo de militarização, começou na Guatemala, né? Já na década de 50. Aqui no livro do Maurício Grabois tem
eu reconstruo um pouco essa história para entender os caminhos aí que foram adotados, o caminho da luta armada pelo Partido Comunista do Brasil, a guerrilha do Araguaia, né, de enfrentamento, né, a esses regimes, essa lógica da geopolítica. Né, repito, está aqui, né, eu fiz um breve retrospecto para entender a guerrilha do Araguaia, que o Maurício Grabois foi o comandante militar da guerrilha do Araguaia. Agora tem também a guerra ideológica, midiática, o cerco econômico, o bloqueio que eu já comentei aqui também, né, nos países que se opõem à lógica do regime norte-americano, essa pregação, né, agressiva do projeto neoliberal, que foram aqueles 2 ciclos do projeto neoliberal nos anos 90, né, que resultou em presidentes saindo fugidos, sendo abrigados com malas cheias de dinheiro pelo regime norte-americano. Né, com o primeiro ciclo comandado pela Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, e o segundo pelo Bill Clinton e o Tony Blair, que resultou nessa verdadeira destruição da América Latina. O Lula e todos esses governos progressistas, a revolução na Venezuela, na Bolívia, no Equador, né, no Paraguai, mesmo em Honduras, foi tudo num sentido que destruíram tudo em pouco tempo. Em pouco tempo, destruíram mais do que os regimes militares. Agora, a pregação é doutrinária. É como um pastor nessas seitas de picaretas que tem por aí, que não tem nada a ver com a religiosidade do povo, né, que prega esse duelo entre Deus e o diabo. Né? Quem está com eles está com Deus, quem não está com eles está com o diabo. Essa história, essa manipulação da corrupção e etc., é a primarização da lógica bíblica do bem contra o mal, essa radicalização binária, né, que é isso que eles radicalização, polarizam, como se eles fossem os donos da verdade e que não tem verdades fora do mundo deles, né? Agora, o que a gente vê é exatamente a hipocrisia em tudo isso. O caso da Operação Lava Jato é o exemplo. Eu falo da Operação Lava Jato porque é o epicentro de tudo isso. A corrupção desfilando nos narizes deles, aí eles dizendo que estão combatendo a corrupção. Esses procedimentos aí dos boquirrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato, que o Bob Fernandes, comentarista da Gazeta, chamou ele de boçal, os boçais da internet. Aquela, esqueci o nome dela também, lá do Rio de Janeiro, procuradora, promotora, né, que andou falando, insinuando que havia corrupção no STF, dos ministros que tentam defender a Constituição. Vejam como é um cinismo, né, uma pregação de seita mesmo. Chega a esse ponto de ameaçar com esses argumentos de boçais. O Deltan Dallagnol dizendo que o Dias Toffoli beneficiou seu ex-chefe. Boçal, a palavra é essa. Boçal de internet, bolsonarista, boçalnarista. Os bolsonaristas, os cachorros loucos que tem por aí. Mesmo essa questão, falando ainda do Sérgio Moro, quer dizer, tem aí casos, mais casos. Quem explica por que o Sérgio Moro deixa passar a corrupção de Maringá debaixo do nariz dele, ele lá se confraternizando com o amiguinho dele, o Erivaldo Souza, Odebrecht? Cadê as delações da Odebrecht, as denúncias de Caixa 2? Cadê? Do Banestado, da Operação Banestado? O que explica isso? Quem explica isso? Quem? Raimundo Nonato? É isso. Aí entra esse problema aí que eu também quero falar aqui, dessa controvérsia da camiseta da seleção brasileira, do verde e amarelo. Eles usurparam isso, os cachorros loucos. Não estou dizendo que todos que foram para as ruas foram com más intenções, mas a lógica foi de má intenção. O verde e amarelo é dos brasileiros, é do povo. O povo tem o direito de vestir a camiseta da seleção brasileira, independente do que seja a CBF, das corrupções, etc. Que isso faz parte da lógica do sistema. Enquanto imperar esse sistema, tem corrupção em tudo quanto é lugar. Tem na Globo, tem nas novelas, né, tem nas indústrias, no comércio, tudo é a mesma corrupção da CBF, a mesma lógica. Agora, as cores e a seleção brasileira é a seleção do povo, não é do Sérgio Moro, não é da Operação Lava Jato. Né? Agora, é preciso entender isso, né, que a lógica da Operação Lava Jato é a lógica do doicode. Essa história, por exemplo, aí, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro pela morte do Vladimir Herzog, aquela história que é a mesma lógica, da prisão preventiva. Ele foi lá prestar depoimento no doicode e saiu de lá morto. A prisão do Lula é a mesma coisa. Ele foi prestar depoimento, prenderam ele. Sem provas, sem nenhuma apuração, sem nenhum cumprimento do devido processo legal da Constituição e tudo mais. É a lógica do golpe. Agora, por trás da lógica do golpe tem a lógica econômica, que eu sempre falo aqui, o assalto ao Estado, ao orçamento público, às estatais, a volta da privataria, que é um escândalo isso. Vão entregar agora o pré-sal, foi aprovado aí na Câmara dos Deputados, o texto final do projeto de lei que altera as regras do pré-sal para entregar.
A lógica do golpe foi para pôr a mão na Petrobras, no pré-sal, no orçamento público, na Eletrobras, nas estatais de uma maneira geral. Eles têm aí a hipocrisia corre solta, né? O cinismo. O Globo, por exemplo, dá uma manchetona, a capona do Globo, falando em que 2 conglomerados empresariais foram mais famosos do mundo foram trazidos para o centro do esquema de corrupção investigado pela Força Tarefa da Operação Lava Jato no Rio, que é a Philips e a Johnson Johnson, que estariam entre as multinacionais da área de insumos médicos atingidos pela Operação Ressonância. Não explica nada. O Jornal Nacional deu a notícia, não entrou no mérito, não explicou nada. Isso aqui certamente tem politicagem por trás disso. Certamente tem interesses econômicos, interesses da lógica do golpe. Podem escrever aí, anotem. Quem quiser apostar, eu aposto. É que isso aqui tem... Não é isso que o Globo está dizendo aqui. A gente viu isso na privataria do Fernando Henrique Cardoso. Né? Além da privataria escancarada que houve, né, teve as manobras. Né? Tem um caso, por exemplo, pouco falado, que foi essa história dos bancos estaduais, né, que na época o governo federal, né, propôs aos estados que entregassem suas estatais, né, não, principalmente os bancos estatais, em troca de recursos. Quer dizer, eles pegaram os juros, jogaram para cima, endividaram o estado, os estados quebraram os estados, os municípios, depois agora dá as suas estatais aqui que a gente empresta dinheiro para vocês pagarem aí seus juros. E isso ficou uma roda, até hoje é assim. Os estados endividados, os municípios endividados, por essa lógica do projeto neoliberal. Isso aí é para meter a mão, isso aí é maneira de corrupção, é de institucionalizar o roubo, o assalto aos estados. Tem o caso do Banespa, tem também, eu escrevi sobre isso, vou tentar deixar o link aqui para vocês, assim que eu tiver um tempinho, que eu estou correndo aqui contra o tempo. Tem também, nesse rol aí, a gente pode pôr o caso da fusão da Embraer com a Boeing, né? Faz parte da lógica do golpe. Qual é a lógica do golpe? Teve até uma fala aí do comandante da aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, né, que diz que ele fez a defesa da fusão, dizendo que isso não compromete a segurança nacional e tal. Quer dizer, a Embraer era uma estatal, lógico que tem a questão da segurança nacional, da autonomia do país e tudo mais em setores estratégicos, enfim, soberania, defesa da soberania. A Embraer está situada nisso, né? Tem essa questão sim da defesa nacional, né? E, enfim, ele defende. Agora o Globo dá a receita, né? Dá, vamos dizer assim, a síntese de tudo isso que ele diz aqui. Está na capona também do portal do Grupo Globo. Entenda por que a Embraer é tão importante para o futuro da Boeing. O acordo fortalece a gigante americana na disputa com a Airbus e dificulta a ascensão de empresas de Rússia, Japão e China. Ou seja, é geopolítica aí, ó, a geoeconomia. Né? Não há sentido a natureza do golpe. O que significa? Quando eu falo que tudo isso, essa história da ocultação, da corrupção, da Operação Lava Jato ter aberto as portas da corrupção para a corrupção desbragada, aberta, né? Essa corrupção aberta, essa aprovação desse projeto do pré-sal, essa fusão da Boeing aqui, etc, etc. Essa história de varrer Caixa 2 para debaixo do tapete, de não apurar as denúncias aí das delações da Odebrecht, as denúncias de Caixa 2 e tudo isso, ou seja, as denúncias outras, né, os casos concretos lá de Maringá, que o Sérgio Moro foi se banquetear com os corruptos lá de Maringá, roubo de R$1 bilhão numa prefeitura de uma cidade de 500 mil habitantes, né? E a história do Banestado, do consórcio Garibaldi, etc. Quer dizer, o que explica tudo isso? Explica nessa lógica que eu acabei de citar aqui, né? Por que houve tantas insurgências no México, também houve em outras regiões da América Latina, mas o México é o exemplo de tudo isso. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.